CSI da aviação, princípios e fundamentos da psicanálise e psicologia forense na perícia aeronáutica. E vamos falar hoje aqui sobre o maior acidente da história da aviação. Na realidade, hoje nós não vamos falar diretamente, propriamente sobre esse acidente, mas nós vamos fazer uma introdução nesse assunto para que você possa realmente entender o que é que aconteceu em termos de psicanálise neste acidente. Eu me refiro ao acidente muito conhecido como Tenerife, ocorrido em 27 de março de 1977. E eu tenho, no meu canal de YouTube, né, do professor Calazans, eu tenho dois videoaulas, né, duas aulas em vídeo, onde você pode ver todo o aspecto técnico. Eu não vou me deter ao aspecto técnico nesse vídeo aqui, não, ok? Então, se você quiser conhecer mais sobre esse acidente, no aspecto técnico, principalmente no que se refere à fraseologia, você pode acessar lá o maior acidente da história da aviação, tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Aí você vai entender na íntegra. E nós vamos fazer uma relação aqui com o caso Macron. Caso Macron, Calazans, o líder francês, exatamente isso. Qual é, então, a relação deste acidente, o maior acidente da história da aviação, com o caso Macron? Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é, sim, um grande prazer tê-los a bordo. E entender a relação entre o caso Macron e o maior acidente, dentro do aspecto da psicologia, é sim muito importante. Ok? O que aconteceu, hein? Com o caso Macron, o líder francês. Então, o líder francês, em 2018, ele foi em Sydney, Austrália, e conheceu lá o líder da Austrália, Malcolm Turnbull. O que aconteceu ali nesse evento? Teve ali uma ocorrência que teve grande repercussão na mídia. E a repercussão não foi boa em favor de Macron. Não foi nada bom. Muitas especulações, as quais nós, jornalistas, juristas, não entramos nessa pegadinha, nessa especulação. Mas é interessante também, pois o debate também encaminhou para a área da psicanálise, e aí eu achei interessante. Após a visita, o líder Macron foi agradecer a anfitriã, que era esposa do anfitrião. E ali, ao agradecer, ele quis fazer uma menção honrosa, dizendo que ela era agradável. Né? E, para isto, Macron, proficiente no idioma inglês, deveria ter utilizado a palavra delightful. Oh, you are so delightful. Né? Então, uma vez que ele era também proficiente na língua, no idioma inglês. Só que, ao invés de ele usar a palavra delightful, ele usou uma outra palavra, que é a razão de toda a especulação, delicious, que, na realidade, quer dizer uma outra coisa bem diferente daquela que ele quis dizer. Eu sempre costumo dizer que, em comunicação, não interessa o que você disse, interessa o que o teu interlocutor entendeu. Não interessa o que você quis dizer, e sim o que você disse. E quando você precisa explicar o que você falou, isto já é uma prova de que você não é um bom comunicador. Então, comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende. Um ponto. Outro ponto, se você precisar explicar o que você disse, houve uma falha na comunicação e talvez você não seja um bom comunicador. Houve, né, quem dissesse que foi apenas um problema linguístico. Não, Calazans, é um problema linguístico. Ele se equivocou, ele errou ali nos termos, ao invés de usar um termo, usou outro. Problema linguístico apenas. Será?
Ou foi um ato falho? Aí sim, ato falho. Esse é o ponto principal da discussão dentro da psicanálise, que nós vamos desembocar no nosso bate-papo no maior acidente da aviação. Aí eu faço a pergunta: foi um ato falho ou foi um problema linguístico, um emprego incorreto da melhor palavra? Tá? Na realidade, nós podemos entender, e eu vou explicar isso aqui melhor no final do nosso vídeo. É provável, e não há erro nenhum, em que ele tenha ficado encantado pela primeira-dama ali da Austrália. Não há algum problema. Né? Ato falho. Né? Nós, dentro do nosso curso de perito aeronáutico, nós temos um assunto que se chama comunicação aeronáutica. E nós estudamos ali vários aspectos da comunicação dentro da psicologia e dentro da psicanálise. Porque eu falo que é muito comum um perito aeronáutico, ou um perito em geral, estudar a parte técnica da sua área de atuação. Né? Um grafologista dentro da sua área, um especialista em mídia, outro especialista em TI, no caso do direito aeronáutico ou da perícia aeronáutica. Mas eu sempre tenho mostrado a grande preocupação que é, sim, importante que você tenha um apego no aspecto técnico na sua área de atuação, mas uma grande falha dos peritos, em geral, é conhecer aspecto da comunicação. É por isso que nós trabalhamos com vários tópicos dentro do nosso curso de perito aeronáutico, dentre eles a comunicação, e dentro da comunicação a psicanálise, psicologia. E aí nós nos remetemos a Freud, né? Estudamos um pouquinho, sim, de psicanálise, andando aí, não vou entrar em detalhe, andando em uma das tópicas, né, do id, do ego e superego. O que eu vou falar aqui tem tudo a ver com este assunto, embora eu aqui não vá, né, eu não vou dissecar esse assunto. No nosso curso Perito Aeronáutico, eu tenho um módulo, e você estudando o módulo desse assunto, você vai ver a importância desse assunto dentro da psicanálise da comunicação. É bom lembrar que o ato falho ele se desencadeia de três maneiras: memória, linguagem e comportamento. Então, para quem asseverou que não foi um ato falho, que não foi um problema da comunicação voltada para a psicanálise, falou: Calazans, foi um erro linguístico apenas. Quem trabalha com essa tese talvez desconheça que, dentro da psicanálise, o ato falho também pode se manifestar por meio da linguagem. Então, eu posso, por meio da linguagem, né, me manifestar de acordo com o meu inconsciente. E a pergunta é o seguinte: então, o ato falho, tá? Eu vou aqui explicar de uma forma mais genérica e talvez até simples. Repito, no nosso curso nós nos aprofundamos. Então, o ato falho, ele pode se manifestar através da memória, linguagem ou comportamento. Então, existe uma diferença entre o consciente e o inconsciente. E nós somos mais inconscientes do que conscientes. Então, a pergunta é a seguinte: quando eu, né, tenho alguma coisa guardada no meu cérebro, na minha mente, o cérebro, não falo de mente aqui, né, represado, recalcado, e essa informação que eu não quero que venha a público, que eu não quero que venha para o consciente, se eu não fizer um bom recalque, se eu não guardar bem aquilo que está no meu inconsciente, isso pode vir à tona até de uma forma, como eu já disse, inconsciente para o consciente. Aí eu faço uma pergunta: será que o líder, né, da França, ele se encantou com a primeira dama da Austrália e isso ficou recalcado no seu inconsciente e de uma maneira desajeitada, negligente, ele trouxe isso ao consciente? Esta é a pergunta. Tá? Então, no inconsciente, ele se encantou com a primeira-dama australiana. E é claro que ele não queria que isso fosse verbalizado. Então, havia uma diferença entre o inconsciente e o consciente. O ideal é que ele represasse, viesse a recalcar essa informação, esse seu desejo,
né? Contudo, né, aqueles que alegam uma questão de ato falho na psicanálise, olha, ele se encantou com ela, sim. Não foi apenas um erro de linguagem, embora o ato falho se manifesta também através da linguagem. Então, mas, segundo esses mais céticos dentro da psicanálise, acreditam nisso. Não, ele se encantou e, num ato falho, ele verbalizou aquilo que estava no seu inconsciente. Isso é importante para que nós possamos entender o caso do maior acidente da aviação. Ato falho ou um erro linguístico? Tá? Então, ato falho, eu poderia dizer que é um conflito entre o consciente e o inconsciente. Tá? E nesse conflito, aquilo que deveria ser guardado, aquilo que deveria ser represado, aquilo que deveria ser recalcado, veio à consciência. Está aí a diferença, né? Ou melhor, uma explicação bem simples do que é ato falho. Inconsciente quer, mas o inconsciente quer se manifestar em favor daquilo, guardou aquela informação importante, mas aquilo não quer, o consciente não quer trazer aquilo à tona. Tá? Nós gostamos muito do seriado do Chaves, né? Foi sem querer, querendo. Ele não queria conscientemente, mas ficou internalizado. Inconscientemente, ele queria, era aquilo. Tá aí, eu vou deixar para você, inclusive você pode até no nosso vídeo aqui comentar. Na tua opinião, foi um erro linguístico ou foi um ato falho? Será que ele se encantou mesmo? Mas vamos lá. Existe um exemplo muito comum quando a mulher, cônjuge, né, no caso aqui, a mulher, ela lembra o nome do ex-marido, está casado com o atual marido e lembra do nome do ex-marido, né? Isso pode trazer um grande conflito, né? Uma situação muito complicada, embaraçosa. Então, vamos supor que está ali um casal, às vezes um namorado, lembra do nome do ex-namorado. Nesse caso, nós poderíamos asseverar que ela está pensando ainda em relação ao antigo, está pensando, mas não quer dizer que ela esteja interessada na outra pessoa. É um ato falho? É um ato falho. Então, ela vai chamar o atual marido e chama o atual marido pelo nome do ex-marido. É uma situação estranha. Contudo, eu poderia dizer, há uma ligação entre a mulher e o ex-marido? Há uma ligação. E essa ligação pode ser traumática. Pode ser que o marido fez muito mal, foi um relacionamento abusivo, tóxico, e ela, no afã de esquecer esse relacionamento, de represar, de recalcar, ainda não conseguiu fazer isso, não superou esse trauma. Então, deixa claro que pode haver uma ligação, mas não quer dizer que ela esteja com saudades, interessada no antigo marido. Então, existe uma ligação? Existe uma ligação, mas essa ligação pode ser hostil ou pode ser amistosa. É provável, pode ser. Pode ser que ela esteja ainda interessada, tenha saudades. O que eu posso garantir é que existe uma ligação. O fato dela ter pronunciado o nome do ex-marido, existe uma ligação. E aí, muito cuidado, tá? Diante de um sinal, não julgue, investigue. Eu gosto dessa expressão, porque para quem quer ser perito em geral, no nosso caso mais específico, perito aeronáutico, diante de um sinal, nunca julgue, investigue. Um sinal pode ser um alerta, e eu vou, então, partir para uma investigação. Olha, se isso foi dito, o que isso quer dizer? É uma pista. Então, um perito nunca conclui precipitadamente. Tá? Não julgue, investigue. Eu costumo dizer, você não vai pegar uma peça de um grande quebra-cabeça, vamos supor que a peça seja verde, e você vai falar, eu já sei qual é o cenário de uma árvore, o cenário de uma floresta. Não julgue por uma peça, não julgue por um sinal. Um perito não faz isso. Um investigador, muito menos.
Então, repito, foi dado um sinal à necessidade de nós investigarmos e não julgar. Então, no caso do Macron cumprimentando ali a dama e fazendo uma menção honrosa a ela, repito, você acha que houve ali um encantamento ou apenas um erro linguístico? Tá? O fato dele ficar encantado, ter ficado encantado com ela, não quer dizer que ele está com más intenções ou segundas intenções. Qual o problema? Eu já me encantei com várias pessoas, com idoso, com criança, jovens, senhoras. Então, você pode se encantar, aquela pessoa muito inteligente, você trouxe admiração. Então, tem um outro fator. Quando a mídia, né, especulou de uma forma muito contundente esse evento, repito, um especialista em comunicação, não precisa ser um perito, ele não se deixa levar levianamente por essas informações. Tá? É provável que ele tenha se encantado. E qual o problema de uma pessoa se encantar com a outra sem que tenha uma consequência diferente de apenas um simples encantamento? Então, não há problemas nenhum nisso. Então, um sinal ele é uma linha de partida, não é uma linha de chegada. Então, eu não posso, diante de um sinal, concluir que ele ficou interessado com segundas intenções em relação a ela. Não posso. Né? É uma linha de partida. O que ele quis dizer? Tá? Foi um erro linguístico? Foi um ato falho? Tá? Então, nós entendemos que um sinal é uma linha de partida, não é uma linha de chegada. Eu falo isso, enfatizo, porque nos nossos cursos de perito aeronáutico, ou também tem trabalhado com outras áreas da perícia, é muito comum a pessoa pegar um sinal, um fator, e ficar trabalhando naquele fator como se aquele fator fosse a conclusão de todo o histórico, todo o contexto de um acidente, e quando às vezes não é. Claro que eu deveria, não vou fazer isso aqui agora, poderia analisar outros fatores. Por exemplo, a expressão facial, não o que ele disse apenas, a expressão facial, a expressão corporal, como ele pega a mão, né, como ele a cumprimenta, o fato dela estar com a mão aqui, a expressão do olhar, para que nós tenhamos uma ideia, a face nós temos praticamente aí 47 músculos, que formam mais de 1.000 expressões faciais. Olha só que interessante, mais de 1.000 expressões faciais. Então, fazendo uma análise corporal, que não é o que eu vou fazer aqui, no nosso curso de perito, nós trabalhamos com isso. Então, aí nós vamos montar um quebra-cabeça, pegar todas as peças, montar um cenário, um conjunto, aí analisando expressão facial mais expressão verbal, nós podemos ter uma boa linha de investigação. Tá? Então, eu faria a conjunção desses dois pontos. E aí, repito, fica aí, você acha que houve encantamento ou apenas um erro linguístico? Né? E aí eu chamo a atenção e faço um convite para que você assista a 2 vídeos que eu tenho no meu canal, que é inferência e também o efeito primazia. Esses 2 vídeos, esses 2 assuntos são importantíssimos para todo e qualquer perito de toda e qualquer área. Um perito precisa saber o que é inferência. Inferência é uma conclusão precipitada. Né? E essa conclusão precipitada, às vezes, pode coincidir com a conclusão verídica, verdadeira, ou não. Tá? Então, assista ao meu vídeo, e tenha uma noção. Inferência, aí eu falo de inferência de forma genérica, é inferência dentro da investigação. Esse ponto é importantíssimo. Perito, por favor, assista isso. E o efeito primazia também, outro ponto que nós não podemos nos levar. Às vezes a pessoa se apega a um determinado sinal, a um determinado ponto, e ignora os demais, traçando uma linha de investigação imprópria, incorreta, desonesta. Ok? E, com isso, nós vamos partir para o próximo vídeo, outro vídeo, onde eu vou falar do maior acidente da aviação e você vai entender a importância de aplicar esses conceitos. Tá? Nesse caso que você vai assistir, nós temos ali um problema também de comunicação. Houve, sim, um problema de comunicação relacionado à fraseologia, que eu não questiono. Mas a pergunta é,
o erro de fraseologia, o erro da linguagem, foi a causa do acidente ou não? E eu vou explicar no vídeo. Tá? Na verdade, eu explico no meu vídeo, no maior acidente da aviação, você tem uma explicação ali muito interessante e você vai poder chegar à conclusão. Mas por que eu trouxe essa comparação com o caso Macron? No caso Macron, houve uma especulação no sentido de que ele estava encantado e com segundas intenções em relação à primeira-dama. Eu não posso concluir isto diante de alguns pequenos fatos. Preciso ampliar. Mesma coisa o caso do Tenerife. Há muitos especialistas que concluem que o erro, a causa, foi a comunicação, o erro no emprego da fraseologia. Eu diria que não, que foi um dos fatores, não necessariamente a causa. Tá? Então, eu acho que nós precisamos aplicar mais um conceito mais ampliado em relação ali. Tá? Então, nós tivemos ali 2 Boeings interessantes, né? 747, envolvido em um grande acidente que resultou ali na morte de 583 pessoas. E assim eu dou por encerrado, estou encerrando o nosso bate-papo de hoje, e faço o convite para que você assista o vídeo da inferência, efeito primazia, possa assistir os 2 vídeos e principalmente o próximo, para que você entenda psicanálise e psicologia forense em caso de acidente. Para conhecer os nossos cursos, eu faço o convite, você pode mandar, eu tenho aí os meus contatos, você pode mandar uma mensagem no meu e-mail ou no meu telefone, que é também Zap, ok? E a sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.